Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. É um imenso prazer poder estar falando com vocês mais uma vez nesta noite, trazendo a lembrança, as grandes e maravilhosas promessas do Senhor, pela qual nós podemos estar bem seguros nesses dias em que o mundo está totalmente agitado. Pai querido, nesta reunião desta noite, queremos te rogar uma graça especial, uma bênção, uma revelação para cada um dos teus filhos que estão ouvindo a tua palavra. Esta palavra não é de homem, essa é a tua palavra. E nela podemos descansar de maneira gloriosa. Pai, muito obrigado, mais uma vez, nessa noite, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. A palavra de Deus diz, através de um mandamento de Jesus, em João 5:39, quando nós recebemos uma ordem do Senhor, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isso aqui é uma ordem do Senhor. E é uma ordem, nesse momento, uma ordem muito especial para cada um de nós que estamos em nossas casas e que podemos meditar nesta palavra, crer nesta palavra, crer no autor desta palavra, para que nós não venhamos a ser abalados em momento algum. Louvado seja o nome do Senhor pelas suas grandes e gloriosas promessas. A palavra do Senhor diz também em João 6:63, que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Por isso Jesus disse: examinai as Escrituras, porque nelas é que estão contidas as promessas do Senhor. E o Senhor disse que a sua palavra é Espírito e vida. Nós sabemos que nada e em lugar nenhum nós podemos encontrar palavras tão gloriosas como esta que está na palavra de Deus. As palavras que eu vos digo, Jesus é quem está dizendo, são Espírito e vida. E Jesus, na verdade, veio a este mundo para trazer vida, vida com abundância, vida eterna, vida que não tem fim. Louvado seja o nome do Senhor. Temos outra promessa maravilhosa no livro de João, capítulo 7, verso 37 e 38, quando a Bíblia diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E a palavra tão poderosa, tão rica, que o Senhor está dizendo é para aqueles que têm sede. Se alguém tem sede, se alguém tem sede. Se você não tiver sede, a palavra de Deus não quer dizer nada a você, mas se você tiver sede da palavra, você tiver sede de Deus, se você tiver sede dessa graça abundante que Deus derramou sobre nós pelo seu Espírito, nós podemos ser dessedentados da nossa sede e não venhamos de maneira alguma ser abalados. Eu também creio que nesses últimos dias Deus enviou um momento tão especial para a igreja. E aquilo que a Bíblia diz, tudo aquilo
que deve ser abalado, será abalado, porque a palavra de Deus não se abala. As promessas de Deus são tão reais, de um Deus que não pode mentir. Mas a Bíblia também diz, aquilo que pode ser abalado, vai ser abalado. Então, tudo que está na minha vida e na sua, que tem que ser abalado, é um momento especial do Senhor para abalar, para derrubar, para pôr por terra, para que nós possamos crer somente nele, na sua palavra, e confessarmos este nome de glória, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz também, em Mateus 22, 29, diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, é um erro. Não conhecemos a Escritura, já é um grande erro nosso. E o segundo diz também que nós não conhecemos a Escritura e muito menos o poder de Deus que deve operar em nós em maneira abundante pelo seu Espírito. Então, muito obrigado, queridos, por essa sua paciência para comigo, porque gosto realmente de declarar a palavra de Deus, que é isso que não nos deixa ficar abalados. O mundo está se abalando e não temos que ficar perturbados por isso, porque ainda isso é somente o princípio das dores. Coisas tremendas ainda virão sobre a terra, pragas, virão sobre a terra pestes, virão sobre a terra fome, virão sobre a terra. Isso está tudo na Escritura. E nós, por não conhecermos ela, por qualquer coisa, nós ficamos balançados, ficamos desequilibrados, ficamos fora dessa abundância de graça que o Senhor tem para nós. Eu gostaria nesta noite também de falar a palavra de Deus em João capítulo 11, sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, morador de uma cidade chamada Betânia. Jesus costumava passar por aquela cidade, cada vez que passava por ela, parava naquela casa tão especial, onde tinha Lázaro, Marta, tinha Maria, e eles eram muito amados do Senhor, e eles o acolhiam, não somente eles, mas também toda a sua equipe de discípulos. E um dia, esse seu amigo ficou enfermo e mandaram chamá-lo, e a palavra de Deus diz que Jesus ouviu aquelas palavras daquele recado, daquele chamamento, daquela súplica das irmãs de Lázaro, e ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E ele então disse aos seus discípulos que Lázaro, nosso amigo, dorme, mas na verdade Lázaro já estava morto. E Jesus ainda ficou mais 2 dias naquela localidade, falando e servindo aquelas pessoas das quais ele estava naquelas reuniões diárias. E ele então ficou mais 2 dias, falando das grandezas de Deus, operando os seus sinais, as suas maravilhas, as curas miraculosas, os milagres que Deus realmente fazia através do seu ministério. E agora, ele disse que aos seus discípulos que iam voltar para a cidade de Betânia, onde eles foram colocados para fora daquela cidade. Então, Jesus falou: Lázaro, verso 11, 11, assim falou, e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Sempre a palavra dormir, na linguagem de Jesus, refere-se à morte. Mas os discípulos não entenderam, então disseram, pois os seus discípulos,
Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso na sua morte. Eles, porém, cuidavam, que falavam do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Vamos mais adiante na Escritura, saltando alguns versículos e vendo esta caminhada de Jesus agora para a cidade de Betânia. E quando chegou naquela cidade, encontrou umas famílias, amigos de Lázaro, amigo de Marta, amigos de Maria, que foram lá para consolá-lo naquela hora tão difícil. E ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Verso 20. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, queridos, aqui está Marta, bem entristecida, bem abatida, com seu irmão morto, enterrado já há 4 dias, chega na presença de Jesus e lhes diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É uma palavra de acusação, porque Jesus, recebendo o recado, não veio logo para socorrê-la. Agora ela estava dizendo praticamente esta palavra: agora não adianta mais nada, agora nosso irmão já está morto, e morto há 4 dias. Mas, dialogando ela com Jesus, disse no verso 22, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha que palavra maravilhosa, que fé extraordinária acendeu no coração de Marta, e ela disse: sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Parece que acendeu assim uma chama gloriosa de fé em seu coração, e Jesus, falando com ela, disse-lhes, Jesus, verso 23, teu irmão há de ressuscitar. Olha só, que palavra tremenda que Jesus dá para Marta. Teu irmão há de ressuscitar. Verso 24, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então nós sabemos que o ensinamento de Jesus era realmente que a ressurreição seria no último dia, no dizer de Marta. Marta não foi evangelizada por mim, nem por você, ela foi evangelizada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que eu tinha ensinado que a ressurreição seria no último dia. Mas Jesus está ali presente. Marta está também ali presente com Jesus. E ele disse, no versículo 25, disse-lhe Jesus, João 11, 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou
a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Que palavra maravilhosa, né? Ele disse: quem crê em mim, quem crê em mim, quem crê em mim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que Deus tremendo, que Deus de glória, que Deus de poder, que Deus de maravilhas, que um Deus que pode enfrentar a morte na maior tranquilidade, sabendo que Ele mesmo, Jesus Cristo, Ele mesmo é a ressurreição, Ele mesmo é a ressurreição, Ele mesmo é a vida, Ele mesmo, como diz a palavra, é o príncipe da vida. E ele estava ali, naquele momento difícil, de dificuldade, para aquelas duas irmãs. Marta e Maria já tinham encontrado com Jesus e dito aquela palavra: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Assim falou Marta, que é chamada a mulher do trabalho, a mulher preocupada com a cozinha, a mulher preocupada em servir as pessoas visitantes. Mas ali agora também estava Maria. E Maria, chegando-se a Jesus, também fez a mesma confissão: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, nessa palavra maravilhosa, quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Gente, pensa bem. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem crê em mim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, que Deus de graça, que Deus de glória, que Deus de poder, que Deus de maravilha, que Deus que para Ele não há nada impossível. E a palavra de Deus continua dizendo: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês tu isto? Olha, irmãos, a mensagem de Jesus Cristo dada a Marta: vida sem fim, vida eterna, vida que nunca mais, por todos os tempos, anos e séculos, não se acaba. Vida de Deus, vida eterna, vida para viver para sempre. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Eu creio. Marta está dizendo que tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, tu és o nosso Messias, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Libertador. E que tens poder sobre a morte, tem poder de fazer tornar a vida ao nosso irmão Lázaro. Então, queridos, então disse que ela chamou Maria e apresentou Jesus, e Maria disse a mesma coisa. E estava lá com eles, os seus amigos chorando, e disse a palavra de Deus que Jesus também chegando naquele lugar, verso 35,
quando ele perguntou, no 34, e disse: onde o pusestes? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Coisa impressionante. O amor que Jesus tinha pelos seus, vendo aquele grupo de pessoas chorando, e alguns blasfemando, alguns dizendo que ele que salvou tanta gente, porque não podia salvar o seu amigo, porque deixou morrer. Então, ali havia acusações das irmãs, houve acusação dos amigos que estavam ali a consolar Marta e Maria, mas Jesus, vendo tudo aquilo, talvez pela incredulidade que estava na vida daquelas pessoas, Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. Então, queridos, esse mesmo amor que Deus tem, ou que teve para com Lázaro, esse mesmo amor está estendido para você, aí na sua casa, está estendido para mim, aonde quer que eu esteja. Esse amor de Deus nunca é negado para aqueles que estão na presença do Senhor. Ele diz: se creres, verás a glória de Deus. Então, queridos, aqui está agora Jesus diante deste quadro tão maravilhoso e perguntou: onde vocês colocaram ele? No verso 38 disse Jesus: pois movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Nós podemos ver que naquele momento parece que não havia nenhuma consolação para Marta. Ela não tinha conseguido, naquele momento de angústia, naquele momento de tristeza, poder crer no seu Messias, crer no seu Salvador, crer no seu Senhor, apesar dela confessar: agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te fará, Deus ouvirá, Deus fará essas maravilhas, tudo, 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 tudo. Só que em seguida, ela agora passa mais adiante no sepulcro, e Jesus então passa uma ordem. Jesus passa uma ordem para as pessoas que estão ali. E então, ele disse, verso 39, tirai a pedra. Havia uma pedra muito grande que tapava a boca daquela sepultura. E aquela pedra precisaria ser tirada. Então você pergunta: mas Jesus, que estava ali para ressuscitar o morto, ele não poderia ter dado ordem à pedra para que aquela pedra rolasse daquele lugar? Sim, poderia. Mas ele não fez, porque tinha ali bastante gente que tinha condições de poder remover aquela pedra. Então Jesus deu a ordem: tirai a pedra. E quando ele disse isso, tirai a pedra, sua irmã Marta declarou: Jesus, já cheira mal. Jesus, o defunto já é de 4 dias. Então Jesus disse: não te hei dito
que se creres, verás a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Como é simples a palavra de Deus. A única coisa necessária que eles deveriam de ter naquela hora era crer, visto que Jesus já havia dito que Ele é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora, estamos diante do quadro, onde o defunto está depositado. A ordem de Jesus foi dada, tirai a pedra. E a irmã do defunto interrompe, dizendo, o Senhor já cheira mal, já é de 4 dias. Ela estava dizendo, praticamente é impossível. Meu irmão já está se desfazendo. Mas Jesus fala para ela de maneira tão graciosa. Olha como Jesus não leva muito em conta a nossa incredulidade, não é? Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Pai, Ele está orando de uma maneira tão simples. Pai, Pai, se é possível, ele disse, eu bem sei que para ti tudo é possível. Eu bem sei que sempre me ouves. Sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, ou dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as suas mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, crerão nele. Queridos, a Bíblia diz, e o próprio Jesus disse, se não vires sinais, se não vires maravilhas, não crereis. Aqui Jesus, então, pega um quadro praticamente sem condições e retorna a Lázaro em vida. Então ele disse, Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. E o defunto ouviu e saiu. Mas a Bíblia diz que o defunto estava enfaixado. Seu rosto também envolto num lenço. Então ele estava amarrado de pés e mãos. E envolto o seu rosto em lenço. Mesmo com vida da ressurreição, ele não tinha condições de abrir a sua boca para dizer glória a Deus, aleluia. Então Jesus disse, dando uma ordem enfática àqueles que estavam com ele, desligai-o, tirai as faixas, deixai-o livre, para que ele possa, de agora em diante, dar testemunho de que eu sou realmente o Deus Todo-Poderoso, que para mim não há nada impossível. Queremos dizer, então, nessa noite, mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência, pelo seu amor, pelo seu carinho. E, ao ouvir essa palavra, procure exercitar nessa palavra. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome da glória do